De volta com a Educadora Entrevista, vamos falar um pouquinho do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, aqui na companhia da Ana Carolina Graneiro, representante do Sebrae. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Muito obrigada por receber a gente, para ouvir sobre o Prêmio Mulher de Negócios, né? Bom, hoje a gente veio aqui para falar sobre o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, que foi retomado, né, mais uma vez esse ano, com todas as etapas, para que as mulheres empreendedoras participem, né? O Sebrae vem com esse prêmio justamente para fortalecer ainda mais o empreendedorismo feminino, para que as mulheres mostrem a sua trajetória, a sua história, para conquistar o seu lugar ali como empreendedora. Nós tivemos o lançamento do programa, né, do prêmio, dia 27 de março, né, num evento que nós fizemos chamado Todas por Elas. A Cleici esteve presente, foi um evento muito maravilhoso, foi lindo, onde a gente fez o pré-lançamento e as inscrições elas foram abertas dia 14 de abril e elas vão até dia 15 de junho. Como que funciona, né? Você pode fazer a sua inscrição pelo nosso site oficial do Sebrae, você pesquisa lá Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 e lá tem todo um regulamento e o link, né, ao formulário para inscrição. Qualquer dúvida a gente está à disposição, nossos postos Sebrae aqui também. E como que funciona, né? São 5 categorias. Então, empresárias, né, que são microempreendedoras individuais, então do porte MEI, pequenos negócios, MEI e EPP, produtoras rurais, como a Cleici, também podem participar. E a gente tem a categoria de Ciência e Tecnologia, que enquadra os portes MEI, MEI e EPP, e também o de Negócios Internacionais, que também enquadra esses três portes. E aí, cada uma delas, né, tem a sua particularidade, então é bacana você, empresário que tem interesse de participar, que tem interesse de se inscrever e concorrer, dar uma lida ali nos regulamentos e, claro, né, solicitar a nossa ajuda caso tenha alguma dúvida. Também aqui na nossa companhia, Cleici Alves de Brito Zanetti. Cleici, participou, foi premiada, e como é que foi para você? Conhecer o programa, conhecer a premiação e mais que isso, né? Receber a premiação. Para mim foi muito importante. Primeiramente, boa tarde, né, a todos os telespectadores e a vocês que nos recebem aqui tão bem, né? Mais uma vez. Participar foi uma realização pessoal, foi uma gratificação pessoal, foi acreditar, né, no que no começo não acreditava, mas assim, foi insistir, persistir no meu negócio, no meu sonho, que não era uma brincadeira, né, era um negócio, era empreender. E o prêmio é maravilhoso, o network, todo o apoio do Sebrae, aquela preocupação. Eu me senti uma verdadeira atriz, artista do mundo aí das mídias, né? Porque a gente foi muito bem tratada. São Paulo foi maravilhoso, conhecer todas as meninas de todos os lugares e tá ali em evidência, né? Participando. Tá assim, sem palavras. Você fica num estado de êxtase, assim, parecendo que não é com você que está acontecendo aquilo. E que eu acho bacana também essa questão da valorização, né, Cleici? Porque muitas vezes a gente percebe isso, né? A mulher já tem uma dificuldade grande de entrar na questão do empreendedorismo, né, de maneira oficial. A gente sabe que a mulher já empreende há muito tempo, né, de maneira aí na sua rotina, mas muitas vezes fora do contexto oficial. E aí, ter o reconhecimento, ser premiado, eu acho que dá um ânimo a mais e vira exemplo também para as outras. Eu acho que o intuito da minha presença aqui hoje, né, é falar para as outras empreendedoras que acreditem no seu negócio, no seu potencial, no seu negócio. Participe. Eu acho que só de estar participando já é
uma premiação, independente da gente ficar primeiro, segundo, terceiro lugar. Só de poder estar ali, de ter essa chance de mostrar que, afinal de contas, a gente está empreendendo. Principalmente na minha área, né, que eu entrei, que eu participei, que é uma área muito masculina, né, que é o agro, e a mulher se sentir valorizada, que ela tem o espaço dela ali. Não é competição com o homem no agro, entendeu? É o seu lugar que você tem, que você merece ali no agro, junto. Porque muitas vezes, vamos supor, marido e mulher, nós já até falamos disso, né? A mulher faz um queijo, a mulher faz um doce, a mulher faz outra coisa, ou mesmo ela pega no pesado mesmo junto, mas na hora de falar do agro ali, da propriedade, a única pessoa que tem visibilidade é o homem. Então, assim, acreditem em vocês, acreditem no sonho, acreditem no que você faz, que eu tenho certeza que você faz, com todo o amor, com todo o carinho. E só de você estar participando, você passar por uma seleção e você estar participando, né, já é muito importante, já é uma valorização, já é deixa a gente num patamar não de querer de igualdade, entendeu? Mas de poder, de empoderamento. Sim, sim. Ana, a gente falou das inscrições nesses perfis, é lógico que cada mulher vai se encaixar num desses perfis aí, mas a gente percebe, a gente falava aqui no intervalo, essa ação muito importante do Sebrae de qualificação, justamente para tirar essa mulher da informalidade e levar para a formalidade. Eu acho que a gente tem aí um caminho, e várias ações dentro do Sebrae vitoriosas nesse sentido. Sim, sim. O nosso papel justamente é esse de mostrar, né, que como a Cleici, né, faz os seus olhos e tudo mais, existem mulheres que fazem os seus doces, que fazem os seus bolos e que não entendem que aquilo é empreender, que aquilo é estar ali no mercado, que você pode se formalizar, né, e efetivamente ser uma empreendedora com CNPJ. Então, eu vejo que assim, as mulheres elas têm uma dificuldade de verem isso, né, esse benefício, e o Sebrae ele vem com esse auxílio, né, de auxiliar sobre a formalização. Nós temos cursos, né, de capacitação de finanças, de marketing, de gestão de pessoas, justamente para agregar e auxiliar essas mulheres nessa jornada empreendedora. E Cleici, é interessante isso, né? Quando você começou esse processo, né, você imaginava chegar até aqui? Querer, eu até queria, mas não imaginava que eu ia chegar nesse ponto de ganhar um prêmio, né? E de que a minha história seria premiada, né? Como ela foi. Que para mim, na hora que, inclusive, foi me falado, vai ter o concurso, que foi a minha agente, né, a Catarina Tomazella, que foi a minha Ali, né, que é agente de... local de inovação. Local de inovação. E ela falou, vamos, Cleici, vamos entrar. E ela insistiu muito. Eu já estava perdendo a primeira, né? Porque a sorte que teve uma prorrogação, porque as inscrições estavam... acho que... O número não tão suficiente, robusto, né? Ela, Cleici, vamos, agora vai. Eu que? Minha história não... O que é isso? A minha história é importante, é boa para mim, para os meus parentes que gostam de mim. Não para os outros, né? E assim, se você vê que a sua história tem uma valorização, e eu acho que o que eu passo para as outras é isso. Procure, é uma coisa que eu sempre falei, procure qualificar-se sempre. Procure aprender no que você vai fazer, para você fazer o seu melhor, para você obter um resultado. Porque, independente de não vislumbrar esse prêmio, que eu nem sabia que existia, eu sempre procurei isso. E eu sempre procurei onde? Sebrae foram os meus
né, parceiros meus aí. parceiros, Senar, o Sindicato Rural, né, que oferecia todos esses cursos. Como eu já sempre falei, gente, Batatais tem um sindicato rural, com um presidente, com toda uma equipe que traz cursos maravilhosos e, às vezes, não tem a quantidade de pessoas para poder fazer um curso que é de graça. A gente tem alimentação, a gente tem o local, a gente tem o curso com professores capacitados. Então, procurem, sai da zona de conforto, sai daquele... Antigamente a gente fazia até no sábado e domingo, hoje não é mais feito. Mas quantos sábados, quantos domingos que eu larguei a minha família para me poder ir, porque eu achava que aquilo era importante. Então, assim, eu acho que a gente se qualificando, a gente procurando aprender cada vez mais, a gente tem mais segurança no nosso negócio. Ana, falando das inscrições, a gente falou aí das categorias, não é? Então, ao acessar lá o portal, a mulher já vai se enquadrar, né? Olha, eu sou MEI, sou microempreendedora, sou do agro, então já vai entender esse processo. Mas aí tem a inscrição em si, que é o descritivo dessa ação, e que a gente percebe que é isso, né? Muito narrativo, não só do que se produz, mas do histórico de empreendedorismo dessa mulher, correto? Isso mesmo. No processo de inscrição, né, quando a mulher identifica que quer participar, mas às vezes uma coisa que nós estávamos conversando aqui, que é muito importante, às vezes a gente acha que a nossa história não tem aquele peso suficiente, não é tão incrível a ponto de ser escrita, né, e lida por outras pessoas, e não, a gente tem que se colocar à disposição, até mesmo porque cada conquista ela tem que ser comemorada. Então, o Prêmio Mulher de Negócios, né, ele vem justamente com essa ideia de trazer, de que você mesmo redige a sua história com todo o seu sentimento, para que tenham leitores, né, as pessoas que vão avaliar, para que você consiga transmitir pelas suas palavras a sua história, a sua trajetória, as suas conquistas e principalmente, né, trazer esse sentimento, envolver essa pessoa que está avaliando. E uma coisa muito importante, né, que em 2024, né, que a Cleici participou, nós tínhamos a obrigatoriedade do vídeo, né, que é o pitching de 2 minutos no máximo, de você complementando essas questões que você narra a sua história. E hoje, né, em 2025, não é mais obrigatório, mas eu venho assim, e nós estávamos conversando da importância do vídeo, né, de como é bacana aquela pessoa que está lendo a sua história, que está vendo toda a narrativa que você trouxe dentro das questões, que eu vou falar um pouquinho sobre elas, delas verem você, de às vezes você mostrar ali o que você faz, como que é seu empreendimento, dentro desse pitching de 2 minutos no máximo, ele é tão importante porque ele traz todo um sentimento, né, além da escrita. E dentro da inscrição, né, fora o vídeo, que é opcional, mas eu acho muito incrível, assim, você colocar ele, né, adicionar ele, que nós são 10 questões a serem respondidas. Então, dentro dessas 5 categorias que eu apresentei, né, microempreendedor individual, pequenos negócios, produtora rural, ciências e tecnologias e negócios internacionais, 8 questões, elas são para todas. Então, são 8 questões semelhantes nessas 5 categorias. E as outras 2 finais, né, as outras 2 questões, elas são específicas para cada categoria. Então, é bacana, dentro dessas questões, não responder de uma forma genérica ou sucinta, mas transcrever a sua história com todo aquele sentimento, relembrando, às vezes, né, o passo a passo de como foi a sua conquista como empreendedora e trazer esse sentimento para o seu leitor e para o seu avaliador, que eu acho que o sentimento, ele traz um peso muito grande para a sua história, e toda história é válida e toda história tem que ser ali lembrada e validada, que fortalecer o empreendedorismo feminino, né? Perfeito. Cleici, eu acho que agora é um recadinho, né, para as empreendedoras que estão nos assistindo aí, né, para você enviar, para estimular a que elas tomem parte. No começo, assusta falar assim, vou fazer um vídeo, eu não sei nada, como que eu vou fazer? Mas na hora que a gente começa a fazer, eu acho que é mais fácil você demonstrar através de um vídeo do que você escrever, porque
em questão, eu acho que não tem, pode ser que tenha algum poeta, algum escritor que entende de todas essas coisas, mas eu acho que o vídeo, ele é o mais importante, porque você consegue botar a sua emoção ali em falar do teu negócio. Você ama tanto aquilo que está ali dentro de você, eu acho que você falar dele é muito mais fácil do que você escrever sobre ele, entendeu? Demonstrar tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente passou. No meu caso, a minha história tem coisas boas e teve coisas que não foram tão boas assim, né? E esse não ser tão bom, que foi o caso, no meu caso, né? Foi a perda de toda a minha produção. Então, acho que eu falando, eu conseguia transmitir o que era, passei para todo mundo aquilo, o que é você perder e você achar que você vai parar. E você não parar. Então, eu acho que todo mundo, eu acho que esse vídeo ele é muito importante, mesmo que e não tenha, acho que medo, entendeu? É difícil para todo mundo, porque para quem não está acostumado a fazer, mas se empenhe, fale do teu empreender, né, com todo amor e com toda a verdade né, que tem ali. Porque a gente começa com dificuldade, não é só flores, não é só premiação, é muita ralação, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu consegui passar, mas eu amo tanto, mas tanto que eu faço, que eu acho que só de conversar, entendeu? Mas só, eu acho que eu conversando, se eu fosse para mim escrever tudo isso, eu tenho sentimentos. Agora, já na parte da escrita, eu não sei se eu saberia passar tão bem o que significa o meu empreender, né? O meu negócio. Ana, reforçando então, né? Qual o site para as inscrições? Do Sebrae oficial, né? Então, Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, por lá você consegue ter acesso. E só um recado muito importante, né? Que esse ano, infelizmente no ano passado não teve, mas esse ano nossa premiação do Nacional, ela vai ter uma premiação em dinheiro. Então, as mulheres que forem selecionadas no estadual, né? Concorrerem, forem ali ouro, passam por uma seleção regional e, caso elas sejam selecionadas como a Cleici foi, elas vão para a etapa do nacional, onde a gente tem 3 colocações, né? Ouro, prata e bronze. Então, ouro, né? A gente tem a premiação de R$30 mil, com dedução de impostos, tem o Empretec, aí a gente tem o custeio, né, dessa viagem para a final, para a empresária, uma missão técnica e uma consultoria ali de 1 hora. Para o prata são R$20 mil, também ganha o Empretec, tem ali o custeio dessa viagem final e a missão técnica, e o bronze são R$10 mil, com o Empretec também, com o custeio dessa viagem e com a missão técnica. E o que é o Empretec, né? Só porque às vezes fica assim no ar, o Empretec ele é um seminário de capacitação dos comportamentos empreendedores. Então, dentro desse seminário, que é uma capacitação, né, no formato, na metodologia dela, que são 6 dias, aonde o empresário ele tem toda essa vivência dentro desses 6 dias dos 10 comportamentos empreendedores de sucesso. Então, essa é a premiação. E quem pode participar, que eu não trouxe aqui, mas são mulheres acima de 18 anos, que tenham um CNPJ anterior ali a janeiro de 2024 e que estejam em dia ali com as tributações, com os impostos, tudo certinho. Todas as empreendedoras são bem-vindas para concorrer e para ter o nosso auxílio. E um ponto muito importante é que, para a inscrição, se você finalizar ela, a gente não pode fazer qualquer edição ou qualquer reajuste. Então, caso você, mulher empreendedora que queira participar, que queira se inscrever, mas está com dúvida, pode buscar o nosso atendimento, que nós auxiliamos vocês. Perfeito. Gratidão aqui pela participação e fica sempre o convite. Muito obrigada. Cleici, gratidão pelo incentivo aí às nossas empreendedoras.
Eu que agradeço, né, mais uma vez, é um prazer. E falando só uma coisinha, só o Empretec já é o prêmio assim, sem precedente. Então, participem, mulheres. É isso.